Fala, galera. Tudo bem? Professor Vinícius de História aqui mais uma vez, mais uma semana. O tema dessa nossa aula é Revolução Russa. Revolução Russa é um tema bastante delicado a gente compreender. O nosso cenário político, ele envolve questões que são de má interpretação, de má compreensão. E quando a gente fala do processo de formação do socialismo na Rússia, posteriormente União Soviética, isso se torna ainda mais complexo, não é verdade? Bom, quando nós falamos de forma bem clara sobre a Revolução Russa, primeiro a gente precisa de deixar bem sucinto que revolução é um processo de mudança de ideias, de rupturas de ideias, de transformações. Isso é revolução. A revolução, ela envolve elementos que vão de baixo para cima, envolve a sociedade, envolve as camadas sociais de maneira bem ampla. E é claro, pensando que todo processo revolucionário, ele é sim um processo que leva a mudanças significativas na estrutura política e social, por que não econômico, de um país. A Revolução Russa de 1917, ela é a consequência de vários elementos, de várias situações dentro da Rússia, né, do período czarista russo, anterior a 1917, que proporciona essa tentativa de implantação de um regime socialista dentro da Rússia. Talvez, colocando a primeiro momento aqui para vocês, a figura mais importante desse processo de ruptura seria o Lenin. O Lenin se torna, assim, o líder que vai modificar profundamente as estruturas políticos sociais na Rússia pós-1917. O símbolo da Rússia, como todo mundo viu anteriormente, é a foice e o martelo. A foice significa o trabalhador do campo, né, a força da atividade rural. O martelo significa o quê? O trabalhador urbano, os operários. É importante a gente perceber, é importante a gente lembrar que até 1917, o regime político russo era o regime czarista. Quando eu falo nesse tipo de poder político, eu falo que o czar, no caso russo, até 1917, Nicolau II, exercia uma forma de poder que a gente chama de poder autocrático, ou seja, uma só pessoa detinha o poder político, poder econômico, poder social. Então é importante a gente pensar nessa forma de poder anterior a 1917, o czarismo. Importante a gente entender os antecedentes russos a 1917. Primeiro, galera, a Rússia, de certa forma, ela é a primeira a sofrer esse processo de revolução socialista, de implantação do socialismo, né? A Rússia, ela vivia no século XIX, no final do século XIX, um contexto social essencialmente agrário, a população vivia no campo, 85% da população se concentrava no campo. As terras estavam nas mãos de poucas pessoas, né, de indivíduos mais ricos, é óbvio. A indústria a russa, ela se desenvolve muito tardiamente. Os operários eram quase que insignificantes dentro desse cenário, tá?
lembrando, então, eram poucos operários dentro da área urbana, né, os operários nas indústrias dentro das cidades. E, sobretudo, é importante a gente pensar que maior parte do capital que tinha dentro da Rússia era um capital estrangeiro, não era um capital interno, sobretudo de indústrias e empresas francesas, alemãs e belgas. Então é importante a gente entender esse contexto também, tá? O país era agrário, né? O operariado russo era insignificante. Bom, o que eu preciso de deixar bem claro aqui? Alguns fatores são importantes. Por volta de 1903, é dissolvido dentro da Rússia o Partido Operário Social-Democrata Russo, ele se decompõe. Esse partido operariado aqui, galera, tinha como objetivo, a princípio, destituir o poder do czar, tá? Mas entendam a seguinte questão. O Partido Operariado se decompõe, né? Ele se divide em duas esferas, mencheviques e bolcheviques. Entendam, os mencheviques desejavam uma revolução liberal burguesa, mais lenta. Então, teria o apoio da classe rural, né? Juntamente com a burguesia, que levaria, então, uma modificação na estrutura social. Então, seriam os mencheviques, liderados por Martov, aqui a princípio, desejariam, então, digamos assim, um processo de revolução mais lento, aliado com a burguesia. Os bolcheviques, mais radicais e maioria, desejavam também a queda do czarismo, mas eles queriam que a revolução ocorresse de maneira imediata, tá? Liderados por Lenin, eles queriam, claro, a união, a associação dos camponeses, e essa revolução ocorresse já implantando o socialismo de forma bem direta. Então, importante compreender a diferença de mencheviques e de bolcheviques. Mencheviques menos radicais, bolcheviques mais radicais. Implantaram o socialismo de forma imediata. Mencheviques de forma gradual, com o apoio da burguesia capitalista. Ok? Bom, alguns antecedentes são importantes a gente compreender acerca do que vai levar a essa tentativa imediata de implantação do regime socialista na Rússia. Primeiro, a guerra russo-japonesa, decorrente especificamente de um contexto de expansão territorial, ou seja, de conquistas imperialistas. Tanto o russo quanto os japoneses desejavam manter o controle da Coreia, da região da Manchúria. A Rússia perde, os russos perdem, acumulam derrotas significativas, diminuindo o poder do czar Nicolau. Querendo ou não, a guerra russo-japonesa promove uma desmoralização do czar. Isso entre 1904 e 1905. Em 1905, né, em janeiro de 1905, ocorre uma das manifestações mais importantes desse cenário, considerado até como um ensaio geral para a Revolução, o chamado Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento, ele ocorre quando manifestantes que apoiavam o czar Nicolau
vão para a frente do palácio onde residia o czar, manifestação pacífica, interessante, até que eles entoavam cânticos exaltando o czar. As tropas do czar saem, atacam e matam mais de 200 manifestantes. Isso é conhecido como Domingo Sangrento. Depois desse evento, né, depois do resultado do Domingo Sangrento, várias revoltas vão ser desencadeadas na Rússia, greves vão se multiplicar, os camponeses vão se revoltar. Inclusive, uma das revoltas mais conhecidas vai ser do navio russo, o encoraçado Potemkin, de marinheiros que estavam justamente exaustos, cansados, na forma como os castigos eram comuns dentro da marinha russa. Então, para tentar solucionar essa crise, essas greves, o czar ele convoca a Duma. O que é a Duma? A Duma é uma assembleia popular. Qual o objetivo da Duma? Conter as manifestações. Uma coisa importante também se perceber que nesse contexto são criados os sovietes. Os sovietes também eram associações de operários, de soldados que se organizavam justamente para conter essas grandes manifestações e conter o avanço político do czarismo. Bom, qual é a questão? Aparentemente há uma certa resolução, e aí se melhora alguns pontos políticos, mas a Rússia entra para a guerra. A Rússia entra para a guerra em 1914, ali, durante a Primeira Guerra Mundial. Os russos estão em meio a um caos econômico, político. Esse caos econômico e político leva, em 1917, a Revolução de Março de 1917. Entendam, são duas revoluções dentro da Rússia. A Revolução de Março de 1917, a Revolução Menchevique, lideradas por Alexandre Kerensky, e a Revolução de Outubro de 1917, liderado pelos bolcheviques e encabeçado o poder por Lenin. Bom, a Revolução de Fevereiro de 1917, ela destitui o czar, tá? O regime czarista cai, o regime czarista é rompido e instaurado um sistema que, a princípio, seria organizado nas bases socialistas. Bom, o que é importante a gente pensar em relação a Kerensky? Seria um governo provisório. Esse governo provisório deveria atender algumas demandas, a princípio. A primeira delas seria retirar a Rússia da guerra. Uma das insatisfações da ala mais radical bolchevique é que Kerensky não tira a Rússia da Primeira Guerra. Os russos continuam na guerra. Em outubro de 1917, Lenin, que retornou do exílio, dá um golpe nos mencheviques, retira os mencheviques do poder, assina o Tratado de Brest-Litovsk e a Rússia sai da guerra em outubro de 1917. Abre sinal, né, e abre a brecha
para se implantar de maneira definitiva o regime socialista russo. Tá bom? Importante a gente pensar que, logo ao tomar o poder, Lenin, em outubro de 1917, já institui e publica as Teses de Abril. As Teses de Abril têm como lema todo o poder aos sovietes. O lema paz, pão e terra. Paz seria a retirada da Rússia da Primeira Guerra. Terra, um intenso processo que levaria à reforma agrária, divisão de terras. E pão, que seria o acesso à comida a todos. Bom, nesse meio, em 1918, vai estourar uma guerra civil, a Guerra Civil Russa, que vai de 1918 a 1920. Nesse período de guerra civil, tá, galera? É importante a gente pensar que Lenin, no poder, ele institui alguns princípios que seriam princípios que teriam moldes socialistas, tá? Mas também capitalistas. Como assim, professor? É importante pensar que há um processo de estatização da economia, bancos, indústrias vão ser estatizadas, vão passar a pertencer ao Estado. Ao mesmo tempo que o Estado vai controlar a produção industrial, é importante pensar que Lenin também amplia a possibilidade de inserção de capital estrangeiro dentro da Rússia. Por isso eu falo, princípios socialistas e capitalistas. Ou seja, a Rússia controla a produção, mas aceita a inserção de capital estrangeiro. Isso é importante da gente pensar, beleza? Por volta isso que a gente chama, esse processo aí de implantação do socialismo, a partir de 1921, é a nova política econômica, é a NEP. Você dá liberdade de comércio, você tem inserção de capital estrangeiro, mas há um controle muito forte da indústria, tá? Beleza? O que a gente vai chamar aí depois de comunismo de guerra, tá? Bom, entre 1924, mais ou menos, ocorre a morte de Lenin. E aí vai haver uma disputa entre Trotsky e Stalin para o poder. Stalin sai vitorioso no Congresso do Partido Comunista. Stalin vai instalar uma forma de economia planificada. Nela, o governo estabelece metas, prioridades de produção. Esses planos quinquenais eles vão valer por um período de 5 anos, tá? A cada 5 anos, essas metas são modificadas. O governo Stalin é um governo ditatorial que perseguia os opositores. Tanto é interessante que é criado dentro dessa ditadura stalinista os gulags, que são espécies de campos de concentração, campos de trabalho forçado, principalmente na Sibéria. Criminosos, políticos, iam diretamente para esses espaços. A propaganda, o culto ao líder, a exaltação do líder. E uma coisa importante a se pensar, que a União Soviética é criada em 1922. Então, a partir de 1922, você tem o quê? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Base, se eu não me engano, de 16 repúblicas que vão se unir em torno de um ideal socialista soviético. Beleza, galera? Então é isso aí. Até a próxima. Um abraço para todos.